A questão é a seguinte: me chamo Carla, sou de Curitiba e gostaria de saber com quem Caim se casou. Se Adão e Eva foram os primeiros habitantes da Terra e Caim era o filho de Adão e Eva, com quem que ele se casou então? Certo. Vamos lá, Carla. Obrigado, Carla, e a todos os amigos de Curitiba, por acompanhar o programa. A resposta à sua pergunta, Carla, ela pode ser encontrada em Gênesis capítulo 5, verso 4. Vou ler para você. Depois que gerou a Sete, viveu Adão 800 anos e teve filhos e filhas. Perceba que, de acordo com o texto bíblico, Adão não teve como filhos apenas Caim e Abel. Ele teve outros filhos e outras filhas. Então, o mundo pôde ser, assim, pôde se popularizar, encher de população o mundo naquela época, porque houve uma união realmente conjugal entre esses filhos de Adão e Eva. Mas daí você pode perguntar, mas isso não é incesto? Naqueles dias não era pelo seguinte: a lei de Deus que proíbe a prática, que tornou essa prática incesto, ela veio a existir alguns milênios depois do Gênesis, lá em Levítico capítulo 18, com Moisés. Então, antes de existir essa lei, não havia o chamado incesto. E nós levando em conta também que Adão estava sob o efeito da árvore da vida, e que esta vitalidade foi transmitida com certeza geneticamente aos seus filhos, o pecado não havia ainda corrompido tanto a genética humana, de modo que aquele tipo de união causasse defeito nos filhos. Vou te dar um exemplo. Na atualidade, eu vi uma reportagem uma vez na TV, em que dois irmãos se casaram sem saber. Os pais se separaram, cada um foi para um canto do Brasil, Cada um levou um filho, eles acabaram se casando e tiveram filhos. E os filhos nasceram perfeitos. Claro que esse é um caso em 1 milhão ou mais, porque até entre primos a possibilidade de problemas na criança é muito grande. Mas esse único exemplo isolado já nos mostra que, se foi possível acontecer isso milênios depois do pecado, naquela época em que a genética humana não era tão corrompida, não haveria problema algum.